pessoal! E aí galera, tudo bom? Estamos aqui de novo para continuar a nossa conversa sobre pré-operatório. E primeiro agradecer, né, aos amigos, nós enviamos a amostra do primeiro episódio. Valeu Flavinha, valeu Mari. As críticas foram bem construtivas, incentivaram, né? Então vamos continuar e deixar isso daí. Perfeito. Hoje sobre risco cardiovascular. Kel, a gente pode dizer talvez que seja o principal risco envolvido no perioperatório? Eu acho que a gente pode dizer que sim. Lógico que cada momento tem a sua criticidade e alguns períodos específicos, outras avaliações vão ser muito importantes, né? Quando a gente vai falando lá de cirurgia digestiva, lá pelo 5º, 7º PO, período aí das fístulas, por exemplo. Então o risco nutricional vai ser bem relevante, mas de forma geral e em termos de mortalidade, o risco cardíaco de fato é o principal. E a gente sempre fala nele, por quê? Porque vai ser um ponto limitante, muitas vezes, se a cirurgia poderá ser realizada ou não. Então, como é que a gente começa? Qual fluxograma a gente vai seguir? Vamos começar pela anamnese? Perfeito. A gente tem que... Quais são os dois pilares, na verdade? Lógico que vai fazer aquela anamnese toda bonitinha e tudo, de preferência, né? Até porque se for uma cirurgia de urgência, assim, não vai fazer muita diferença saber, entre aspas, se o paciente é alto risco ou não em termos de limitação do procedimento. Mas vai servir para o meu manejo pós-operatório. No caso de um paciente que está lá no meu ambulatório... No pré-operatório. Exatamente. Quais são os dois pilares que eu vou galgar no exame clínico? Eu vou atrás de identificar se esse paciente tem fatores de risco cardiovascular que já levaram a uma lesão de órgão-alvo que pode estar associada, por exemplo, a DAC, ou o paciente tem sintomas, no caso de angina, por exemplo, sintomas de isquemia, ou eu vou identificar, na verdade não é ou, eu vou tentar identificar se o meu paciente tem sinais, critérios de insuficiência cardíaca. A gente sabe que tem os critérios de Framingham, Boston, que são os mais utilizados, mas a insuficiência cardíaca é um diagnóstico clínico. Então, o grande lance aí da anamnese do exame clínico é esse, tentar parear esses dois pilares aí da cardiologia. Então, lembrar, história de dispneia, de hipotensão ortostática, desconforto respiratório, com decúbito, não dormir bem à noite, apneia paroxística noturna, né? Edema de membros inferiores, pacientes conturgência jugular. Isso, então qualquer sinal de congestão, qualquer sinal que indique que a bomba cardíaca pode não estar lá no seu melhor momento. Exatamente, até porque não tem como você distinguir muitas vezes clinicamente se o paciente tem uma insuficiência sistólica ou diastólica, por exemplo. Mas a insuficiência cardíaca per se, ela já é um fator de pior prognóstico, né? Então, e principalmente se você tem sinais de descompensação, talvez esse não seja o momento de operar esse paciente. Isso. Se for cirurgia de urgência, não tem o que fazer. E o fluxograma? Para onde é que a gente vai seguir? O que é que vai nos guiar? Pronto. Então, o que é que a gente vai atrás, né? Fiz lá a minha anamnese, meu exame clínico, vi se o paciente tinha história prévia de infartos, há quanto tempo que foi, se esse paciente tinha bastante valvopata, se tem alguma cardiopatia, se já teve cirurgia prévia, enfim. Fiz essa avaliação clínica inicial, eu vou utilizar esses dados para pontuar em scores. Existem vários scores, os mais utilizados são o LI e EMAPO. O LI porque é um conjunto de condições que dá para você decorar literalmente. Se o paciente tem AVC, tem diabetes independente, se o paciente tem DAC, enfim, se o paciente tem creatinina acima de 2, por exemplo, eu tinha que falar da creatinina. Claro, o rim lá atrás. E o EMAPO porque ele foi validado para a nossa população, né? Que é muito interessante isso, porque o LI não foi, apesar de ser um bom score. E aí você tem outros, o ACP, enfim, tem outros scores que também podem ser usados, Goldman também, que era, né, no passado mais usado, enfim. Então,
Isso tudo você vai botar para identificar se o seu paciente ele é de alto risco cardiovascular, se é intermediário risco, e cada score vai ter lá o seu conjunto de pontos, exato. E isso vai mudar a minha conduta em relação à preparação desse paciente? Aí quem tem que me dizer é você, cirurgião. Por quê? Porque se for uma cirurgia de urgência, isso vai mudar em que termos? Eu não vou impedir a cirurgia de acontecer, mas eu vou ter que, por exemplo, se o paciente for alto risco, colocar esse paciente num CTI, vou ter que seriar eletro para esse paciente, eu vou ter que dosar a troponina dele para identificar se esse paciente pode estar evoluindo com o IAM perioperatório, que vai aumentar a mortalidade intra-hospitalar dele sim. Mas, se for uma cirurgia em que possa haver aí possa ser protelada, possa haver uma procrastinação, aí é de boa, porque aí eu consigo dar uma ajeitada nesse paciente, se ele for de alto risco, consigo ver se esse doente precisa de uma prova isquêmica e se esse paciente precisa, por exemplo, de um CAT, se dá para eu colocar um stent, se não dá, que tipo de stent que é. Então, nesse contexto, isso é um definidor. Agora, saber se o paciente é de alto risco, mesmo sendo uma cirurgia que eu não posso mudar o desfecho, é interessante exatamente por conta desse cuidado a mais. No pós-operatório. E seria interessante, você falou da troponina, a troponina pré-cirúrgica? No paciente de alto risco, é uma das coisas que a diretriz brasileira coloca, que, por exemplo, com o advento das troponinas ultrassensíveis, né, de alta sensibilidade, a troponina T, no caso, você pode sim fazer meio que um pareamento dessa troponina. Se o paciente já tem troponina aumentada, é pior o prognóstico, né? E esse paciente você pode ver quanto que houve de distinção, de aumento dessa troponina, de variação, e pode estar relacionada sim ao IAM, porque às vezes você vai lá, o paciente é de alto risco, alguém dosou a troponina dele e tá lá uma troponina, um valor X. Será que essa troponina já era assim previamente ou não? E então, o paciente vai estar sedado muitas vezes, ele pode continuar entubado pós-cirurgia, ele pode estar com analgesia importante por causa da dor do pós-operatório, que não vai deixar termos o diagnóstico clínico da isquemia miocárdica, já que ele vai estar restrito a um leito, não vai estar deambulando, por exemplo, né? Exato, por isso que o IAM perioperatório a gente faz isso, né? Seria esses eletros, seria a troponina, e é uma coisa que a gente até fica meio assim, que é diferente da quarta definição de infarto, né? Porque que a gente não vai ter muita clínica, exatamente porque você tá lá, às vezes com analgesia já com opioide, para prevenir, o paciente faz uma toracotomia, não sei o quê. E outra coisa que a gente também tem que ter atenção é no transoperatório, porque às vezes o paciente faz cirurgias torácicas, né? Vai ali a bordo mediastino. Que vão alterar as enzimas cardíacas pela manipulação. E podem alterar o eletro ali momentaneamente, então você tem que já ficar esperto. E toda troponina alterada é IAM? Claro que não, né? Por isso que tem essa relevância aí do pré, porque o paciente com IC descompensado, ele vai aumentar a troponina. Renal crônico dialítico. Exato, por uma redução da taxa de filtração. Você tem um paciente com pericardite, você mexeu lá no pericárdio do doente. Isso você pode afetar também. Pode afetar o paciente, faz um ataque à arritmia, tem um FA, por exemplo. E aí a gente cai, lembrando agora, falando da história da FA, exatamente nas condições que seriam ameaçadoras do ponto de vista cardiovascular para o desfecho. Isso, que seriam aquelas cirurgias eletivas que a gente, talvez não esteja na hora, vamos pedir ajuda do clínico, que o clínico vai dizer, o anestesista vai dizer que não é o momento. Exatamente, os pacientes com doenças aórticas, né, síndromes aórticas, agora você vai botar um paciente que está te secando na sala, não faz sentido, né? A não ser que seja para corrigir, né? Mas tudo bem. Né? Se for Stanford A, né? Ou um B com repercussão. Muito bem, a gente já tá falando até agora aqui infecção. Tá. Mas vamos voltar, né? E quais são as outras condições que a gente
no pré-operatório poderia postergar a cirurgia por achar que o sistema cardiovascular não está compensado. Então, síndrome coronariana aguda, né, e aí abaixo de um mês, pacientes com angina estável mais classe 3 e 4, pacientes que estão com a pressão descontrolada, aquela PAS acima de 180 por 110. Então, esses pacientes aí, hipertensão pulmonar sintomática, valvopatia sintomática, então são situações tipo assim, o paciente tem uma estenose aórtica grave, com dispneia, prognóstico paciente 2 anos. Aí você vai querer operar uma hérnia do paciente, umbilical, faz sentido? Não, né? Se não tiver complicada, nenhum sentido. Lógico, a gente não tá falando aqui de cirurgia de urgência, mas até se fosse cirurgia de urgência, aí cai na história agora dos exames complementares, né? Por exemplo, às vezes eu vejo muito os meninos endoidando porque o anestesista quer um eco. E a gente sabe que, na verdade, por exemplo, a grande função do eco, ela vai ser fazer a distinção no paciente que tem, por exemplo, uma clínica de IC. Ela vai lá e bater o martelo. Ou um paciente com sopro, que você quer ver se é qual tipo de valvopatia que é, porque você já sabe que tem, mas você quer ver o tipo e a gravidade, né? Vai ver lá o gradiente médio, por exemplo, enfim, a área valvar. Então, são essas coisas. A maioria dos pacientes, obviamente, né? Vai para a cirurgia, vai com o eletrozinho de base, que você vai ver se tem sinais de sobrecarga. O eletro é um excelente exame, mas a gente sabe que ele é pouco sensível. É um exame que pode, assim, variar, às vezes, a posição do eletrodo e tudo. Então, é um exame que pode te ajudar, mas ele sozinho também não é capaz de predizer nada especificamente, né? E é um exame, como a radiografia de pulmão não vê funcionalidade, o eletro também não prediz funcionalidade. Exatamente. Aí é onde entra aquele contexto de que, dentro dos exames complementares, a gente falou de biomarcadores. O ProNP é um que a gente pode utilizar nos pacientes de alto risco como marcador prognóstico, mas também não tá assim, não é corriqueiro a gente fazer isso. Nos pacientes, lógico, né? Aqueles pacientes cardiopatas, enfim. Mas a radiografia de tórax que a gente falou lá no contexto de um paciente que tenha outros fatores para essa solicitação, o eco para os pacientes que eu suspeito, enfim, estou investigando ali, acho que pode ter IC, acho que pode ter alguma valvopatia, e os exames que são as provas isquêmicas, né? Exatamente, os testes provocativos, que habitualmente a gente vai ter o teste de esforço, a esteira, né, a ergometria. A gente vai ter o eco com estresse, o estresse farmacológico. A cintilografia miocárdica, né? E a cintilografia miocárdica. E aí, dependendo dessa prova, quem que eu vou pedir nessa prova, geralmente, naqueles pacientes que eu não consigo avaliar a funcionalidade, ou um paciente que eu suspeito que exista uma isquemia, que se não for da paciente de alto risco, porque se for de alto risco, eu acho que tem isquemia, esse paciente vai direto lá para coronariografia. Ou, hoje, né, a gente já tem também aí o arcabouço da ressonância, mas assim, é uma coisa que também não tá tão difundida na nossa prática ainda, né? Não tem como. E o que eu estava falando assim, dos testes provocativos. Sim. Então, e as cirurgias vasculares arteriais. Aí é interessante também, porque esse paciente está operando uma DAOP, a chance dele ter um ANDAC é muito grande, alto, né? E deixa eu lhe perguntar uma coisa, já que a gente falou nesse pré-operatório, preparação, os pacientes que foram submetidos a angioplastia, que colocaram stent ou que fizeram cirurgia de revascularização miocárdica, com quanto tempo a gente deve operá-los? Pronto, perfeito. Então, o que acontece? Na verdade, a gente vai dizer assim, depende, né? Por quê? Porque depende do procedimento que foi feito, depende se colocou um stent, qual tipo de stent que colocou. O ideal, né? O paciente que tem uma síndrome coronariana aguda, que foi para um procedimento invasivo, o ideal é que esse paciente
tenha pelo menos aí, menos de um mês, assim, entre aspas, então assim, se colocou um stent metálico, minimamente 6 semanas. Mas o ideal, né, é que esse paciente conseguisse passar aí pelo menos 3 meses, né? 3 a 6 meses. Se for um stent farmacológico, aí o negócio é mais difícil, né? Porque aí pelo menos... Lembrar da dupla antiagregação, Exato. o paciente tem que ficar com a medicação, né? Exatamente, porque aí você cai na casa do sem jeito, o stent farmacológico, idealmente mais de 6 meses esse paciente fazer do procedimento, né? Do coisa para você fazer um procedimento cirúrgico. Então, assim, é complicado e, como você falou, o stent farmacológico ele vai requerer uma dupla antiagregação por mais tempo, pelo risco de trombose de stent. Aproveitando isso, quais são as medidas que a gente tem para reduzir a mortalidade desse paciente? O ideal é que esse paciente esteja bem organizado se ele tiver vários fatores de risco. Então, se ele for diabético, esteja com diabetes controlado, se ele for hipertenso, que esteja com a sua pressão bem controlada. Mas a gente tem um trabalho que é o POISE, né, que foi exatamente para avaliação do beta-bloqueador. E assim, depois de muita confusão, o beta-bloqueador é bom, o beta-bloqueador não é. Tira, bota, não tira, começa? Isso, o que a gente sabe? Tá uma semana para começar a cirurgia, não vai fazer beta-bloqueador. Por quê? Se o paciente não estiver utilizando. Se ele não toma, não inicia. Exato. Por quê? Porque o paciente não vai ter tempo para se organizar hemodinamicamente. Então tem um risco grande de fazer hipotensão, de fazer bradicardia sintomática e isso aumentar a mortalidade. Exatamente, as chances de efeitos adversos no perioperatório. Se o paciente já usa, não tira. Não vai tirar. Se ele não usa, mas você tem lastro, tem tempo, é um paciente de alto risco e tal, tem com indicação de usar. Aí o ideal é que você comece isso bem antes da cirurgia. Porque qual é o grande efeito do beta-bloqueador? É exatamente o problema da repercussão negativa dele também. Você quer que esse paciente esteja com a frequência cardíaca ali baixa, em torno de 55, 60. Então, assim, é exatamente o efeito terapêutico dele é também o que pode levar a algo negativo. Outra coisa que a gente utiliza também, pode utilizar nas cirurgias vasculares e arteriais, são as estatinas, né? Isso. E aí a gente faz ali no perioperatório, geralmente as estatinas de alta potência, mas a maioria dos pacientes já tem indicação, Esse né? é o problema. O paciente vai da ópita tem indicação Normalmente de estatina. ele já vem tomando a estatina. Exatamente. Aí o cuidado aí com a estatina, né? Só ficar atento realmente à miosite, rabdomiólise, mas é raro disso acontecer. É raro. E agora a dúvida do cirurgião agora, aquela lá. Certo. Mas vai sangrar mais se não tirar o AS? O que é que eu faço com o AS? Aí eu vou dizer também, depende do teu caso, né? Por exemplo. Depende da cirurgia. Depende da cirurgia. Então, o AS é o seguinte, o certo o paciente tem indicação de profilaxia, ou seja, ele tem indicação de profilaxia secundária, ele usa o AS para profilaxia secundária, que a profilaxia primária, né, era uma coisa que antes a gente fazia muito, hoje está exatamente caindo por terra e tal. Então, profilaxia secundária, se ele já usa, é para manter esse paciente com AS. Obviamente, em algumas situações, aí a gente tem que avaliar o risco-benefício dessa manutenção, não é interessante, Bruno. Por exemplo, as cirurgias urológicas. Paciente idoso com indicação de fazer uma cirurgia da próstata, uma ressecção endoscópica da próstata, e o paciente usa a medicação, mas é uma cirurgia que sangra muito no transoperatório e pode evoluir com complicações hemorrágicas. Então esse paciente, idealmente, se você tiver a oportunidade de usar um laser diferente, você solicita o laser para utilizar como homem laser. Por quê? Porque diminui a chance de sangramento. Ele é melhor, foi desenvolvido e foi validado essa prática dos pacientes que têm sangramento porque ele coagula melhor do que os ressectoscópios convencionais, tá? Mas em geral
é isso, você tem que avaliar a cirurgia, ver se é uma cirurgia do sistema nervoso central, ver se é uma cirurgia oftalmológica, ver o potencial do sangramento e os riscos inerentes a qualquer sangramento. De forma geral, se não for essas situações específicas que o Bruno comentou, a gente vai manter, porque o risco de suspender esse AS e ter um efeito rebote desse paciente no pós-operatório é muito maior. E aí, o que acontece? Quando o paciente usa, aí tem o problema, né? Quando o paciente usa os inibidores de P2Y12, né? O pessoal aí, o clopidogrel, o prasugrel, o ticagrelor, realmente tem um aumento do risco de sangramento. A gente não tem tantas evidências de segurança em cirurgias não cardíacas. Então, o que se recomenda? A suspensão do clopidogrel 5 dias antes, a suspensão do ticagrelor também 5 dias antes, e a do prasugrel, que foi um pouco maior risco de sangramento, que seja suspenso 7 dias antes. A gente vai falar isso depois, eu acho, né? E lembrar das pontes, né? De você preparar o paciente para a cirurgia, suspender, iniciar as heparinas de baixo peso molecular, enfim, tudo isso. Se tiver anticoagulante, né? Que aí é outros 500. Tá bom, pessoal? Então acho que era isso, né? A gente queria passar essa ideia para vocês. Vamos complementando aos poucos, vamos fazer um episódio que a Raquel vai preencher os scores aqui bonitinho com vocês e mostrar o risco cirúrgico, tipo quiz, olha aí, tá desse tempo, né? Enfim, mas é isso, galera. Um abraço. Ainda existe hoje, Até a próxima. Não é antigo, não. Tchau, pessoal.